Olá, meus amigos e irmãos, desejo que a paz do Senhor Jesus seja plena na vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o voluntariado e vamos usar como base para este vídeo um vídeo também que foi gravado pela Jurama Gueiros, filha de Gedeuti Gueiros, que é o presidente e fundador da Igreja Cristã Maranata. Jurama Gueiros, ela é uma professora de Manaim, uma das poucas pessoas, especialmente mulheres, que pode estar ali no Manaim do Espírito Santo, no púlpito da igreja, para trazer uma mensagem. Ela fez isso na reunião de senhoras, trouxe uma mensagem sobre Débora, que nós vamos examinar assim que possível. Jurama Gueiros também, ela é uma empresária, uma das sócias dela, inclusive, é a Soraya Manato, deputado federal, que estava ontem, dia 14 de maio, numa reunião de pastores, um seminário para pastores da Igreja Cristã Maranata. Estava lá uma mulher, deputada federal, que é sócia de Jurama Gueiros, como eu falei, uma empresária muito bem sucedida, dona de imobiliárias. Então, você assista o último vídeo, você vai entender. Mas, enfim, vamos examinar o que ela falou agora, até para que nós possamos ver se ela aplicou os textos bíblicos adequadamente na questão do voluntariado, tá bom? Então, vamos ouvir todo o vídeo da Jurama Gueiros e nós vamos, então, tirar as nossas conclusões agora do ponto de vista, de um exame bíblico, se ela realmente, na convocação de pessoas para trabalhar no Manaim, ela usou os textos bíblicos adequados. É isso que nós vamos ver agora. Então, segura aí. Saudamos a todos os jovens que nos assistem e nos acompanham aqui com a paz do Senhor. Nosso assunto hoje é sobre o voluntariado. O texto que vamos ler está em 1 Crônicas 29, 9. Que fala sobre as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a reconstrução do templo. E ela diz o seguinte, que é um texto que fala sobre a reconstrução do templo e as ofertas de Davi e do povo. Vejam só, a primeira observação que eu tenho que fazer aqui, talvez tenha sido só um deslize, mas aqui em 1 Crônicas, o templo ainda não foi construído, então ele não pode ser reconstruído antes de ser construído. Então esta passagem ela não diz respeito à reconstrução. A reconstrução ela aconteceu, como nós sabemos, depois da destruição do templo de Jerusalém. Então, mais para frente, depois do cativeiro, o povo retorna e vão então reconstruir o templo. Então, eu acredito que foi só um equívoco, só um deslize mesmo. Então, ela falou de uma reconstrução. Aqui o texto não trata de reconstrução do templo, mas do levantamento do material para que o templo fosse construído no reinado de Salomão, tá bom? Agora, a segunda observação que eu tenho a fazer, ela já não me parece ter sido apenas um deslize. Ela me pareceu ser proposital, onde a Jurama ela vai dizer o seguinte, que estavam então recolhendo ofertas para, ela disse, a reconstrução, e essas ofertas do rei Davi, ali dos príncipes do povo e do povo. Vejam, neste texto o povo não entrou como contribuinte de nenhum tipo de ofertas. Isso está registrado no texto. Então vejam só, nós temos aqui o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 2. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Então, prestem atenção. Então, Davi está dizendo o seguinte, que ele forneceu todos esses materiais para a construção do templo. Então, agora, de quem eram estes materiais que ele estava fornecendo? Eles eram do reinado, do governo. Não eram... Davi, até neste versículo 2, ele está se referindo ao que ele deu como sendo vamos dizer assim, o governador, ele é o rei, ele é quem
controla toda a arrecadação de impostos da nação. Entenderam? Então ele deu como se fosse o governo. Então o governo está entregando o material. Esses recursos até este momento não é dele. No verso 3, então nós vamos ter aqui agora, olha, vejam só. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Então, ele entregou para a construção do templo recursos do governo, aquilo que veio dos impostos do povo, e estava ali compondo o tesouro real. E ele diz, além daquilo que eu tirei do tesouro real do governo, né, que veio dos impostos, eu também estou oferecendo do meu tesouro pessoal. E agora percebam o seguinte. Então, verso 6. Então, os chefes das famílias são ali os representantes das tribos, não é a minha família, Solon, Roseli, Rebeca, Raquel e Ruth, não é isso, não é uma família de 5 pessoas, não. Agora, na sequência, ele vai, aqui a partir do verso 6, ele vai dizer assim, então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram Então vejam que ele está se referindo só às pessoas que governam, só às pessoas que têm uma posição de liderança. Ele não está se referindo ao povo ainda. E ele diz, então, chefes das famílias, as tribos, né, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, ou seja, eram líderes militares. Então, estes também. Os oficiais encarregados do trabalho do rei, então eram aquelas pessoas, vamos dizer assim, que tinham altos cargos no governo, que eles eram encarregados, né, do trabalho do rei, e eles ofertaram espontaneamente. Então, até aqui, quais foram as pessoas que ofertaram? O governo, o rei, os governadores, né, os chefes de família, os comandantes do exército e os encarregados, né, as pessoas oficiais do governo. Então, são esses que ofertaram, né? Aí, no verso 7, você vai ter o seguinte, para a obra do templo, eles deram 100. Aí vai dizer o quanto eles deram, tá bom? E no verso 9 vai dizer, agora chegou no povo. O que o povo entregou de oferta? O povo não entregou nada, o povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois os líderes fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também encheu-se de alegria. Então, aqui está o equívoco da Jurama, e eu não tenho como afirmar que não foi intencional. Quando ela usa esse texto para dizer que o povo está contribuindo. Não, o texto diz que quem estava contribuindo voluntariamente era o governo, o rei, os chefes dos comandantes dos exércitos, os governadores, os chefes de família e também aqueles oficiais encarregados do trabalho do rei. Então eram só liderança. Aí quando chega na parte do povo, ele vai dizer, e o povo ficou tão feliz de ver os seus governantes contribuindo, né? Por quê? Porque o povo já pagava impostos. O povo já era espoliado eles já tinham que trabalhar duro e já tinham que tirar ali os impostos para entregar para a realeza, para o governo. Então o governo tinha lá os seus cofres cheios, tinha um tesouro real, né? O governo ele tinha lá o seu tesouro, o rei tinha o seu tesouro pessoal, e estas pessoas que eram ligadas ao governo, que eram os empregados ou mesmo os líderes, os governadores de famílias, eles também tinham ali uma posição alta na sociedade de Israel, e eles tinham lá os seus tesouros e as suas riquezas, tanto é que eles deram tudo isso, foi o povo, os trabalhadores, aqueles que viviam sendo explorados, né, com altos impostos, eles tinham isso tudo para entregar? Eles não tinham, entenderam? Então, a minha primeira observação em relação aqui ao que disse a Jurama é exatamente o seguinte, ela deu a entender, ela leu um texto, ela colocou no texto aquilo que não está no texto, que ela disse que o povo contribuiu, quando o texto está dizendo, não, o povo ficou muito contente de ver os seus líderes contribuindo. Seria mais ou menos, se nós fôssemos aplicar
Jurama, se nós fôssemos aplicar este texto, então, agora, fazer uma aplicação para a igreja, então nós teríamos, por exemplo, a igreja Maranata. O rei é Gedeuti, a princesa é a Jurama, o cofre real é o cofre do CNPJ. Então, e você tem também ali os encarregados, né? Os líderes. Então, você tem líderes regionais da Maranata, que são os coordenadores, que são as pessoas que estão nos cargos, né, ligados, os membros do Conselho Presbiteral, que são os encarregados dos trabalhos do rei. Então, se eu for trazer isso para a realidade da igreja, eu diria o seguinte: olha, quem contribui voluntariamente para a obra que está sendo realizada deveria ser quem? Primeiro, os cofres da igreja. Não é? Foi o primeiro que contribuiu. Diz, olha, tirei aqui do tesouro do governo, o tesouro real. Então, o cofre da igreja tinha que ser o primeiro a dar o exemplo, a participar. Então, o cofre da igreja é o primeiro que tinha que tirar dos seus tesouros para poder fazer lá a reforma, a construção, os trabalhos da igreja, os serviços. Porque notem uma coisa, no templo não tinha nenhum trabalho voluntário. Só quem trabalhava no templo eram levitas, que eles tinham a participação dos dízimos que eles recebiam. Então, eles não faziam trabalho voluntário. Os sacerdotes não faziam trabalhos voluntários. Quem eram os porteiros, os cantores? Não, eram levitas. Então, no templo não tinha trabalhos voluntários. Todos os trabalhos eles eram assalariados pelos dízimos que eram recolhidos no tesouro ali do templo. Então, agora no governo, né? Então, quem é que deve contribuir? Primeiramente, o cofre da igreja. Depois, para dar o exemplo, quem é que tinha que enfiar a mãozinha no bolso e financiar alguma obra de construção ou de reconstrução? O rei. Quem é o rei? Gedeuti. Ele era o primeiro que tinha que fazer. E depois, os seus governadores, o seu conselho presbiteral, essas pessoas tinham que dar o exemplo, e o povo dizer, olha, o povo ia ficar feliz, o povo dizer, olha, e o povo se alegrou. Por que o povo se alegrou? De ver que a igreja está usando o dinheiro dos seus cofres para poder fazer alguma coisa pelo povo, para o povo, né? No caso ali, a construção do templo. E as pessoas, esses assalariados da igreja deveriam ser os primeiros a tirar, não, eu vou ofertar a minha casa, né? Vou tirar uma propriedade minha aqui, né? Eu vou tirar aqui, tem que ser uma coisa assim para o povo dizer, olha, que bênção, os nossos líderes estão realmente ofertando. Por quê? Porque o povo já ofertava, né, obrigatoriamente, regularmente, porque eles eram os pagadores dos impostos que levaram a toda essa riqueza do reinado. E aí eles ficaram muito alegres, olha, para a construção do templo, então, os cofres reais foram utilizados. E mais, o rei botou a mão no bolso e os assalariados, os contratados, os oficiais do rei também colocaram a mão no bolso para que nada fosse tirado do povo. Entenderam? Então, esse texto que a Jurama usou, ele é absolutamente contra aquilo que ela quis mostrar. O texto foi usado para dar um sentido que não é o do texto. Ao contrário, se o texto fosse usado no sentido do que está escrito ali, no sentido daquilo que foi registrado pelo Espírito Santo de Deus naquela passagem, o que deveria acontecer era o contrário. O povo deve ser poupado de dar mais contribuição. O povo agora vai se alegrar de ver o exemplo das suas lideranças, né? Daqueles que recolhem o dinheiro do povo, daqueles que estão então tirando dos dízimos e das ofertas, tanto para os seus tesouros pessoais como para receber salários da igreja. São estas pessoas, porque elas já são financiadas e pagas pelo povo. Então agora não é dizer que o povo tem que dar outra contribuição financeira além do que já foi dado. Então ela vai falar de generosidade, ela vai falar de voluntariedade quando o governo não está dando exemplo. O primeiro exemplo tinha que vir do cofre da igreja. É aquele que socorre, é aquele que vai, que auxilia, que paga o médico, que paga o hospital, que dá o socorro, que dá a cesta básica,
que providencia o tratamento, é aquele que está usando o dinheiro para que a obra seja edificada. E se acontecesse então do cofre ficar vazio, sem nada, que não é o caso, aí tá bom, então vamos arrumar uma outra forma. Mas o povo já está contribuindo, já está mandando o dinheiro para o cofre. Aí agora o dinheiro não pode sair do cofre. Então, se o povo da Maranata está se alegrando com isso, eles não podem ser comparados com esses aqui que estavam se alegrando no livro de Crônicas, ok? Mas vamos continuar, vamos ouvir ainda, então, o que a Jurama Gueiros vai dizer. Então, o versículo 9 diz: E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então viram, olha só, ela leu o texto, ela só mudou o sentido do texto. O povo se alegrou do que deram. Quem deram? Os outros deram. Rei Davi, o cofre da igreja, os governadores, os oficiais, os encarregados. Ela leu o texto certo, mas ela deu o entendimento errado. Ok? Vamos continuar. Então nós vemos aqui uma passagem e os jovens às vezes se perguntam, mas eu não trabalho ainda, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Aí em seguida, mas e os jovens? Os jovens, eles não trabalham, eles não têm recursos. Então como que o jovem vai fazer agora? Então ela vai falar, tá bom, já se você não tem dinheiro, pelo menos, então nós queremos, se você não pode nos financiar com o seu dinheiro, mas olha só, pelo menos você pode oferecer o seu trabalho voluntário e gratuito. Isso é o que ela está dizendo. Então ela vai usar um outro texto. Vamos continuar? E então nós vamos ler aqui uma outra passagem que fala em Neemias, capítulo 7, versículo 45, que diz o seguinte: Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, de Talmon, de Acube, de Atita, de Sobai, 138. E essa passagem de Neemias registra toda a relação daqueles que primeiro vieram a Jerusalém para a reedificação. Então, nós vemos que aqueles que vieram para Jerusalém tiveram os seus nomes, as suas famílias registradas nesse livro que é a palavra de Deus, que faz esse registro tão específico com genealogias e nomes de algo que foi muito importante. Existe na obra do Senhor um trabalho que é um trabalho anônimo, um trabalho silencioso, que muito poucas pessoas percebem ele acontecendo, porque ele acontece de uma maneira orgânica, de uma maneira natural. Bom, se vocês prestaram bastante atenção, se não prestaram, voltem o vídeo, ouçam novamente o que ela está dizendo. Então agora ela vai falar com os jovens que não trabalham e ela vai, então, convocá-los, incentivá-los a oferecerem seus trabalhos voluntários para a igreja e para o Manaim, tá bom? E ela vai começar dizendo o seguinte: então, olha só, aí sim, quando depois do cativeiro, as pessoas que não ficaram na Babilônia e aquelas que regressaram para Jerusalém, então o que aconteceu? Estas pessoas, eles voltaram e eles precisavam voltar, então, às suas funções que eles exerciam, como, por exemplo, a função dos levitas e dos sacerdotes e que eram os trabalhadores do templo. Por quê? Porque para o serviço do templo era necessário que fossem pessoas da linhagem de Levi, da tribo de Levi. Então eram os levitas e os sacerdotes. Então o que interessava primeiramente aqui no registro era que você não colocasse para o serviço do templo pessoas que não fossem realmente da tribo de Levi. Então, vamos separar o povo e os levitas. Se você quiser, eu quero usar esse texto do Antigo Testamento para tentar fazer uma aplicação
para a igreja? Ora, primeiramente, isso não é possível ser feito, tá bom? Mas vamos fazer este exercício aqui, né? Então, quem seriam os levitas? Os levitas são as pessoas que têm funções na igreja. E o povo seriam os membros da igreja, não é? Então, porque senão não faz sentido. Então, só os levitas podiam trabalhar no templo. Então, para servir no templo, só os levitas e dentro do grupo dos levitas, os sacerdotes. Mas nem todo mundo era levita e nem todo mundo era sacerdote. Então é o povo, são as pessoas que iam lá levar os seus sacrifícios para fazer as suas ofertas de sacrifícios, né? Por conta da lei, do ritual, para purificação e tudo mais. Então vejam bem, separe levitas do povo. Então ela está se referindo a quem? Por exemplo, os porteiros. Um porteiro era uma levita. Ela deveria ser levita para trabalhar no templo. Por quê? Porque ali ele teria salário, ele teria o salário dos dízimos. Então, o povo iria contribuir com os seus dízimos e com as suas ofertas. Os levitas, eles não iriam trabalhar no campo, eles iriam trabalhar no templo. E para isso, eles recebiam do restante do povo. Então, para poder ter aquele emprego de levita, né, no templo, de porteiro, ele precisava provar que ele era realmente da tribo de Levi. Compreenderam? Então, a primeira coisa, não eram voluntários. Eles estariam ali a serviço do templo e teriam participação nos dízimos e nas ofertas. Tá certo? Não eram voluntários. Se ela usou esse texto para se referir a voluntários, não era. Então, aí ela vai um pouquinho além agora e ela vai dizer assim, olha, isso tem na obra do Senhor pessoas que são anônimas, que fazem um trabalho invisível. Mas acontece que não é o caso aqui. O texto está falando dos que são nominados. Não são anônimos. Não fazem um trabalho escondido, silencioso, não perceptível. Ora, por isso eles tiveram que ter registros dos nomes e identificação. Olha, eu sou da família tal, da tribo tal. Então não se refere a pessoas anônimas, refere-se a pessoas nominadas. Então ela está convocando voluntários usando um texto que não fala de voluntariado. Por quê? Porque os porteiros eles eram assalariados, eles recebiam, eles tinham participação, como levitas, eles tinham participação nos dízimos e nas ofertas. Mas fazer esta aplicação fica assim, então. Bom, quem é que deve trabalhar, então, no Manaim da igreja, no templo da igreja? Quem é que deve trabalhar? Quem é o porteiro? Tem que pagar o porteiro. Entenderam? Ela usou um texto que vai contra aquilo que ela está querendo. Ela está querendo falar de voluntariado e usa um texto onde a pessoa que vai trabalhar na porta, ele recebe, ele participa dos dízimos. Você que é obreiro e fica à porta aí, você então teria direito a uma participação nos dízimos, ou seja, os irmãos, o grupo da igreja, o povo, entrega os seus dízimos na igreja e uma parte desses dízimos tem que ser para você que serve aí na igreja. Tanto como porteiro, como, sei lá, né, como a mulher que limpa a igreja, ou um homem que limpa a igreja, que cuida da igreja, que mantém a igreja, que toca, que canta. Ora, os levitas são essas pessoas. Então registrou, cantores, porteiros, todos tinham participação nos dízimos. Então, se for aplicar este texto, as pessoas deveriam ser remuneradas para fazer este serviço. Não era voluntário, tá bom? Vamos então agora ver como ela vai fazer a aplicação disso. Vamos ouvir? Vamos lá. Então nós vamos citar na prática, para vocês entenderem do que nós estamos, desse assunto que nós estamos abordando. Então vamos lá, uma criança que nasce na igreja, né? Ela nasce, passados uns dias, ela é consagrada ao Senhor. Então ali é feito um culto, as pessoas convidam familiares e a igreja, né, está limpa, arrumada, com flores, toda preparada. Ali na porta tem uma pessoa recebendo, orientando onde vão se assentar. O grupo de louvor que já ensaiou, que já se preparou,
os instrumentos afinados, tudo isso, a palavra que é entregue pelo pastor, tudo isso é feito de uma maneira tão natural que as pessoas não percebem. Depois disso, passados uns anos, aquela mesma criança, ela se forma, vai, faz um curso profissionalizante, uma faculdade e, né, oferta ao Senhor novamente um culto, né, com a sua família, com seus amigos, e da mesma maneira acontece um culto especial, uma palavra especial, com louvores ensaiados. Passados mais, né, anos, às vezes a ordem aí muda um pouco, mas o casamento, então os jovens vão se casar e praticamente não precisa se preocupar, porque os irmãos da igreja voluntariamente vão limpar a igreja, vão organizar, vão ensaiar para o casamento, se preocupam. Outros irmãos vão jejuar por aquele casamento, vão madrugar. Então isso acontece de uma maneira tão natural que a gente acaba se acostumando com isso. Então ela diz o seguinte: tem muitas pessoas que trabalham ali de um modo invisível na igreja, né, quase que anônimo. E estas pessoas, eles têm direito a 3 coisas na igreja, 3 benefícios. Então você tem direito a um culto de consagração do seu filho, né, quando há o nascimento de uma criança. Você tem direito a um culto de formatura, quando você, então, jovem, se formar, você tem um direito a um culto de formatura, e tudo preparado pela igreja, com cantores, porteiros, um pastor para pregar. E depois você tem direito a um culto de casamento, onde você não vai pagar nada, porque a igreja vai preparar tudo, ok? Veja bem, se você não for um membro da igreja, você não vai nem apresentar crianças, nem ter direito a culto especial de formatura e nem direito a se casar na igreja. Concordam? Então você tem que ser um membro da igreja. Se você trabalha para você exercer certas funções na igreja, você tem que ser dizimista. Então, para todas dessas coisas, você, inclusive, é uma das pessoas que pagou, né? Então isso não é de graça. Você também está pagando. Entendeu? Então vejam só que coisa interessante. Primeira coisa, eu não vou fazer comentários aqui sobre consagração de crianças. Estude você mesmo a Bíblia aí e procure você mesmo encontrar na Bíblia um texto que mostre que se deva fazer consagração de crianças, tá bom? Você mesmo, você tem a capacidade disso. Cuidado com o texto lá da apresentação de Jesus, porque Jesus fez a apresentação segundo a lei de Moisés, e nessa lei de Moisés somente os homens eram apresentados, as mulheres não eram apresentadas. Então, aí mistura consagração com apresentação, e enfim, é uma confusão, e uma coisa que é um ritual que eles criaram que você não vai encontrar na Bíblia, tá certo? Até porque se você quiser usar a Bíblia, você não pode apresentar uma menina. Então, aí eu perguntaria: Jurama, você foi apresentada e consagrada na igreja? Mas não pode, porque o texto de Jesus sendo apresentado é só para homens, não é para meninas, tá certo? Então, enfim, mas essa não é a questão. Vamos ver o seguinte. Aí, passou a consagração, você tem direito, se você é membro. Ou seja, se você está integrado, provavelmente você já contribui. Você tem direito a um culto de formatura. Eu me formei. Quantas vezes eu me formei, não é verdade? Roseli se formou, minhas filhas. E, veja bem, ninguém nunca teve culto de formatura aqui, né? Aqui não. Talvez você, onde você está aí, eles façam um culto de formatura para você. Aqui não acontece. Pelo menos não acontecia no meu tempo, não aconteceu comigo, tá bom? Então, quer dizer, então você tem direito a apresentar a criança. Qual o custo disso? Qual o custo disso? Você levou a criança lá num domingo de manhã, no meu tempo era assim, levava lá a criança lá no domingo de manhã, o pastor fazia lá o culto normal para falar da obra, né, para falar da Igreja Maranata, né, e depois lá usava o texto lá da apresentação de Jesus, pegava a criança, levantava a criança, fazia uma oração e tá consagrado, tá bom? Irmãos, qual é o custo disso? Né? Então, você trabalha voluntariamente a vida toda para você ter direito, então, a um culto de apresentação de uma criança, um culto de formatura. Qual é o custo disso? Não, mas o do casamento, aí não, aí é verdade, aí tem um custo, né? Porque ali tem, sei lá, alguma ornamentação. Mas vejam só que coisa interessante.
eu, até hoje, eu só conheço uma pessoa que teve direito a se casar no Manaim da igreja. Então, pensa comigo aqui. Se você... Não, olha só, eu contribuo como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque 10% da minha renda, às vezes, se eu ganho pouco, pesa muito mais no meu orçamento do que uma pessoa que tem uma imobiliária, que, entendeu? Que tem várias clínicas, empresários e tal, né? Essas pessoas, mas o 10% do meu salário mínimo, às vezes, ele é muito mais pesado. Então, como ele é percentual, ele é proporcional. Então, o fato de você contribuir com 10% de um salário mínimo não diz que você tem menos direito do que quem contribui com, sei lá, eu imagino, uma pessoa que tem tantas empresas assim, ela deve ter um dízimo aí de, sei lá, de pelo menos uns 10 mil reais, né? Porque não é possível, né? Tantas imobiliárias, né? E uma médica, e com clínicas, né? Então, deve ser um dízimo de 10 mil reais. Então tá. Então se você tem um dízimo de 10 mil reais, então você tem direito a se casar no Manaim, é isso? E se você tem um dízimo de 120 reais, do salário mínimo, então você não vai ter direito a um culto numa igreja, uma sede, ou no Manaim. Você experimente, então, você que tem um dízimo de um salário mínimo, se você quiser se casar. Peça ao seu pastor para se casar no Manaim da sua cidade, ou, por que não, no Manaim do Espírito Santo, com tudo preparado para você, inclusive com a recepção, tá? Inclusive com a recepção e com os irmãos da igreja trabalhando voluntariamente lá, como copeiras, limpando, servindo, organizando, tocando, orquestra e tudo mais. Faça um teste. Veja se você tem o mesmo direito. Ah, não, mas o meu dízimo são só 120 reais, mas é proporcional. É proporcional. Então, 10 mil reais para quem ganha 100 mil reais, concorda? É proporcional. O peso é o mesmo. Talvez até seja mais pesado para você, que ganha um salário mínimo. Tirar os 120 reais da sua renda. Só que é o seguinte, embora seja proporcional, parece que você não tem o mesmo direito. Agora, para trabalhar, você tem o mesmo direito. Para trabalhar, todo mundo, então, não é todo mundo igual, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente. Aqui algumas pessoas também não trabalham, né? Elas gostam muito de convocar os outros para o voluntariado, mas nunca pegaram uma vassoura, um rodo, um pano de chão, nunca, né? Limparam um alojamento, um banheiro de alojamento. Nunca ficaram lá, num calorão, lá suando em cima de umas panelas quentes lá na copa. Nunca ficaram em pé aí horas e horas e horas e horas para servir as pessoas em cantinas. Então, o que acontece? Parece que as coisas não são muito iguais. Algumas pessoas têm mais direito. E essas pessoas que têm mais direito são as que mais cobram dos outros. Não é verdade? São as pessoas que mais se beneficiam da contribuição do grupo, são as que mais cobram. Olha, vamos trabalhar aí, vamos ser voluntário aí, vamos ser voluntário. Aí você olha para a pessoa, você não consegue enxergar aquilo que ela está exigindo ou cobrando de você. E aí é lógico, a gente fica pensando, e aí? Pesos e medidas justas, pesos e medidas iguais, né? É assim mesmo que tem que ser, dessa forma? Mas vamos lá. Eu fiquei sabendo, né, aqui eu vou falar, que um outro pastor, não era qualquer um pastor não, era um pastor muito até chegado lá, muito próximo lá, queria que a sua filha se casasse no Manaim. Não foi permitido não, não foi permitido não, tá certo? Agora, quem sabe você aí que ganha um salário mínimo, consegue, né? Manda lá um e-mail, formaliza. Olha, eu gostaria de me casar no Manaim, com todos os direitos que a Jurama teve, tá? Com hospedagem das pessoas, com ornamentação, com copeiros, trabalhadores, com músicos, tudo à disposição, tá bom? Com recepção para os meus convidados. Experimente. E você vai perceber o seguinte, parece que você não é igual. Porque Deus, ele tem um carinho maior
por algumas pessoas que têm mais direitos do que você. Pense. Vejam só. Vamos continuar ouvindo Jurama? Vamos lá. Eu sempre me recordo com muito carinho do trabalho realizado voluntariamente no Manaim. Várias coisas que eu tive a oportunidade de fazer, e uma delas, um dos lugares que eu mais fui feliz trabalhando foi lá na unidade médica, do lado da doutora Regina, de outros médicos, outros enfermeiros, colegas que estavam ali também naquele trabalho, e sempre foi assim, um trabalho que trouxe um retorno espiritual e de crescimento e experiências tão maravilhosas. E todos que a gente conversa que fazem esse trabalho voluntário no Manaim contam a mesma coisa, né? Nós temos ali no Manaim do Espírito Santo e em outros Manaíns também no Brasil, as irmãs anônimas, porque elas ficam lá dentro da cozinha, e essas irmãs contribuem para manter um custo acessível, né, das inscrições. Bom, então agora vamos pensar um pouquinho aqui no que ela falou do Manaim. Ela dá o exemplo dela. Ela disse assim, olha, uma das épocas mais gratificantes da minha vida foi quando eu fui voluntária no Manaim. Uai, não é mais? Isso aí foi só um períodozinho de tempo enquanto você estava fazendo um estágio na faculdade que precisava daquelas horas. Então não era bem voluntário, né, Jurama? Porque se você... Eu não sei, mas até onde eu sei, nas faculdades que eu fiz, né, eu acredito que na medicina deve ter também aí algum sistema de estágio, né, dentro do curso. Então, que você tem que prestar os seus serviços como médico até para poder contar como horas para a faculdade. Então, não é... Então, quando eu fiz, por exemplo, eu fiz estágio aqui numa defensoria pública da própria faculdade, do UniCeub. Então, toda semana eu estava lá, 2 vezes por semana, para poder prestar serviços que não eram voluntários, eram parte do estágio que eu estava fazendo. Então, eu advoguei ali para criminosos, eu advoguei, né, porque eu fiz na área penal, então, para pessoas assim, com cada processo horroroso. E eu fiquei lá trabalhando e, né, por mais de um semestre. Eu fiz isso por 1 ano, né, prestando esse tipo de serviço do estágio. Mas aquilo fazia parte do meu estágio. Eu não sei se é o caso da Jurama, mas eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Isso aqui é uma declaração que está no Facebook. Não, no Instagram da Jurama. Se você entrar lá no Instagram da Jurama, você vai encontrar. Ela colocou essa declaração lá. E ela dizendo exatamente a mesma coisa. Como foi bom trabalhar lá como voluntária no Manaim. Olha que lembrança bacana. Me enviaram, tá bom? Então vejam só. A declaração, vamos ler? Declaro para os devidos fins que Jurama Barros Gueiros, filha, foi estagiária plantonista na unidade de emergência do Manaim do Espírito Santo. Então, parece, pelo que está escrito aqui, que esse voluntariado da Jurama fazia parte de um estágio, né, para a faculdade. Então, no período de janeiro de 96 e dezembro de 97. Então, ela fez um estágio lá, ela contou horas lá para a faculdade de medicina lá. E está aqui, ó, assinado pelo Dr. Pedro Mota, professor de neurocirurgia da UFES. Então, olha só, eram 30 horas mensais. Mas que coisa interessante, né? Ela está dizendo que foi tão bom ser voluntária no Manaim, mas que coisa, coincidência. Porque isso serviu para ela na faculdade, como estágio lá. Eu não sei como é que funciona, eu não sou médico, nunca fiz curso de medicina. Se você é médico, ajuda aí, coloca no comentário do canal aí. Não, olha só, tem o período de residência depois, aí ela é feita no hospital. Não é como é no caso do curso de Direito que você falou, é diferente. Pode ser. Eu só achei estranho porque é o seguinte, ela tem uma declaração do professor dizendo que ela prestou serviços como estágio para a faculdade. Enfim, Então,
foi tão bom, né? Agora, Jurama, conta pra nós, Jurama. Conta pra nós aí. Por que foi só um tempo? Não é mais? É tão bom ser voluntário, foi tão proveitoso para a vida espiritual. Por que você não é mais voluntária lá? Nem que seja como médico, olha só. Você está dizendo, incentivando as irmãs a serem copeiras e cozinheiras, né? As anônimas cozinheiras que estão lá oferecendo para poder diminuir o valor da inscrição, que, olha só, não vai colocar um dedinho no cofre da igreja para ajudar, não, para essa inscrição ficar mais baratinha, não. Entendeu? Olha, é para formar as pessoas da igreja. A igreja não podia pagar, por exemplo, o transporte. Não, eu vou pagar o ônibus de todo mundo que vier para cá. Não paga não, não paga um centavo. Não, então vamos fazer o seguinte, não vamos cobrar a comida das pessoas, não, coitada, já vem gente tão longe, paga o ônibus, né, passagem, muitas vezes perde até um dia de serviço, uma pessoa que trabalha numa diária, né, ela deixa de trabalhar na sexta, no sábado, para vir para cá. Não vamos cobrar a alimentação dessas pessoas, não. Ou então vamos diminuir, vamos subsidiar. Você vai pagar R$30 e os outros R$40. A igreja vai contribuir para que você esteja aqui recebendo esta bênção aqui no Manaim, né? De ouvir aquelas mensagens aqui de Sansão, de Davi, de Salomão, aqui, igual essa que Gedeu te trouxe na escola bíblica de hoje. Mas enfim... aí o que acontece? São as irmãs que já pagam dízimos. Elas têm aí e pagar a inscrição para estar aí, para trabalhar, para poder diminuir o valor da inscrição para os outros irmãos. Então, agora não dá para usar o Crônicas, não? Crônicas não pode ser usado então agora não, aí ó, tirar um dinheirinho aí do cofre da igreja, um dinheirinho do Gedeuti, daquelas pessoas que recebem salário da igreja. Não dá não? Ora. Mas voluntariado é tão bom. É tão bom ser voluntário no Manaim. Uai, eu não sei. Será que a Jurama é hoje voluntária no Manaim? Né? Mesmo que seja como médica, não precisa ir lá trabalhar na cozinha, ficar em pé aquele tempo todo que aquelas irmãs ficam, carregar aquelas panelas pesadas, ficar mexendo naquilo, suando lá dentro daquela cozinha. Precisa ficar carregando coisa pra cá e pra lá, servindo as pessoas ali e tal, né, gratuitamente. Nem tô falando em lavar banheiro não, porque pelo amor de Deus, né? Você não sabe o que é isso, né? Você limpa o banheiro do seu chalé? Uma curiosidade. O chalé que você fica no Manaim aí, que você tem usufruto, né? Segundo Júnior Magalhães, mas você limpa o seu chalé? Ou será que tem que vir uma irmã que tá pagando para trabalhar ali no Manaim? Será que tem que ser uma irmã que vai limpar o seu banheiro aí no Manaim? Eu não sei como é que é, né? Eu tenho curiosidade de saber. E o café da manhã? Você vai lá para a fila? Você é mulher, não é pastora, né? Almoça junto com os pastores, toma café junto com os pastores, é servida no chalé. Como é que é? Eu tenho curiosidade de saber, né? Porque precisa de voluntários, né, para fazer isso. Porque se para alguém não fazer, alguém tem que fazer. E eu tenho muita curiosidade de saber. E, enfim, o período que você fica aí, Jurama, no Manaim aí, como é que é? Você assiste todas as aulas como todos os outros? Coopera, trabalha? Eu tenho curiosidade de saber, porque afinal você está convocando as pessoas para trabalharem no Manaim. Disse que sua experiência foi ótima. Eu só não entendi por que parou. Por que não é mais voluntária no Manaim? Nem como médica? Eu fico com essa dúvida, isso é uma questão que eu fico. Eu espero que os irmãos pensem sobre isso também, né? Mas agora vamos adiante. Agora ela já falou, né, que foi muito bom o voluntariado dela lá. E ela vai continuar. Vamos ouvir mais o que ela tem a dizer? Nos últimos 2 anos que a gente teve uma demanda muito grande, né, sobre os nossos médicos, sempre auxiliando, né, os irmãos da igreja, mas nesses últimos 2 anos, alguns se voluntariaram e realmente fizeram um trabalho incrível. E aqui não vai nenhum agradecimento, porque seria muito pouco, né, um agradecimento de palavras, mas é um merecido reconhecimento a esses irmãos. Bom, agora ela falou sobre os irmãos que são da área de medicina, do voluntariado no tempo da pandemia. E eu fiquei curioso. E você, Jurama? Você prestou algum serviço à comunidade também?
como médica na sua clínica, deu alguma assistência, abriu para os irmãos se consultarem, ajudou os irmãos a pagarem exames, alguma coisa assim? Eu não sei, né? Eu não sei nem como é que é a clínica, o que faz nessa sua clínica, mas eu fiquei curioso. Os outros fizeram e eu gostaria de ouvir, até quem sabe numa próxima oportunidade, né, que você vá pregar novamente aí no canal ou lá no Manaim, que você diga, né, que você continua sendo voluntária no Manaim, trabalhando no Manaim, continua trabalhando no Manaim, que você prestou muitos serviços médicos aí, assistência aos irmãos no período, né, dessa enfermidade geral que houve. Seria interessante se você contasse isso para nós. Vamos ouvir ainda mais a Jurama? Então, atrás de cada ato nessa obra existem pessoas visíveis, né? Que nós vemos às vezes os pastores ali à frente, que dão aula nos Manaíns, mas pessoas invisíveis. É verdade, Jurama. Existem as pessoas visíveis, que é aquela que você olha e vê carregando a panela, limpando o banheiro, né, arrumando as camas, fazendo ronda. Existem as pessoas visíveis que você olha e você vê elas lá servindo os outros, na copa, né, limpando chalés. Essas são as pessoas que são visíveis. Agora, tem as pessoas invisíveis, é aquela que você não vê trabalhando hora nenhuma. Eu, por exemplo, em termos de trabalho, Gedeuti para mim sempre foi invisível. Eu nunca vi ele, né, juntar ali com os irmãos para esfregar um chão, para passar um rodo, para poder servir alguém. Agora, se você acha que eu estou falando, mas é um absurdo, ele é o Deus da Maranata. Não, irmãos, eu já participei de igrejas onde o presidente, né, ele era o que dava o maior exemplo, tá certo? O presidente, ele era o que dava uma... quando até a Roseli brincava, né? Uma vez a gente chegou numa igreja lá de Taguatinga, quando chegou lá, tava lá o presidente lá, entendeu? Lá limpando, arrumando as cadeiras lá, vamos ajudar aqui e tal. Aí, fomos lá ajudar, lá o presidente tava lá, da igreja, o presidente da igreja, tá certo? Ele tava lá, ajudando lá, entendeu? Dando exemplo. Agora, eu não acho isso um absurdo. Na verdade, não vai pedir para os outros fazerem? Não vai cobrar dos outros? Não vai dizer que isso é importante para a vida espiritual? Ué, então dá o exemplo, mostra aí. Davi tirou lá do tesouro pessoal dele e entregou, né? Sem contar que ele saía para a guerra, batalhava junto com os oficiais dele, né? Então, não é legal isso? Você cobrar dos outros, mas você ser quem dá o exemplo? Isso é muito interessante. E vamos continuar então ouvindo a Jurama? Essas pessoas zelam, tanto pela parte física como espiritual, às vezes pela saúde dos irmãos, no socorro aos necessitados. Opa! Então são os irmãos que têm que trabalhar pelo socorro aos necessitados, tá vendo? Então, algumas pessoas comentam no canal, não, isso não é verdade. Como não é verdade? Você sabe que é verdade. A menos que você esteja numa outra Maranata. Mas você sabe que é verdade. Se tiver necessidade de socorro, é vaquinha, tá certo? Não sai dinheiro da tesouraria para poder socorrer, pagar um exame médico, uma internação, uma emergência, num acidente, uma coisa extraordinária. Não sai dinheiro da igreja, né? Então, e você sabe disso. E a Jurama deve saber também, não é verdade? Vamos continuar ouvindo o que ela tem a dizer? E carregam a arca nos ombros, não delegam. É verdade. Tem gente aí carregando a arca nos ombros mesmo, tá certo? Aí a enxada aqui no ombro, aqui ó, capinando Manaim, enxada no ombro, entendeu? Tem gente carregando esse negócio aí no ombro, pagando, para poder trabalhar, tá carregando no ombro. Né? Não, você carrega a arca aqui, você leva aqui. Não, esses irmãos, né, se prontificaram a carregar a arca nos ombros. Sobre carregar a arca no ombro, ela está se referindo ao tabernáculo, né, onde a arca realmente tinha que ser transportada nos ombros quando o tabernáculo estava se deslocando de lugar. Agora, preste atenção, Jurama. As pessoas que carregavam a arca no ombro, elas eram levitas, eram sacerdotes, as pessoas que estavam participando ali da montagem, da desmontagem, do transporte. Inclusive tinham as famílias próprias para carregar. Eram levitas. Então, eles recebiam para fazer isso. Eles não estavam fazendo serviço voluntário não, tá? E mais uma vez eu falo, olha, faz diferença entre levita e povo. Então, não era o povo que estava carregando a arca nos ombros. Eram os levitas e eles não eram voluntários. Eles recebiam para isso. Tá bom? Não vou ficar explicando essa questão do levita agora, que não vem ao caso.
mas é só para você saber, tá? Você está usando esse texto de levar a arca nos ombros para poder dizer, então, que o membro da igreja, aquele que entrega os seus dízimos, ele tem que fazer todo o serviço, enquanto, né, o dono da obra não precisa fazer nada, não precisa gastar um centavo do bolso dele, nem muito menos do cofre da igreja. Interessante, né? Vamos lá. As pessoas falam que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu vou dar uma dica para as jovens e para os rapazes também. Se você tem alguém que você se interessa, alguém que você pretende ter um relacionamento, né? Olha se essa pessoa exerce algum trabalho na igreja, voluntário, como ele exerce esse trabalho. Ele é do grupo de louvor, mas ele não ensaia. Ele está escalado para ficar na porta da igreja, mas ele não fica. Observa essas coisas, porque isso diz muito sobre essa pessoa. Percebam a necessidade dos manaíns. Lá nós temos o trânsito, a cozinha, a unidade médica, bombeiros. Ela está dizendo o seguinte, olha, ela está dando um conselho para jovens e também para os jovens. Você vai desenvolver um relacionamento? Observe se essa pessoa ela é voluntária na igreja. Tá? Se ela está sempre pronta a obedecer e a fazer o serviço da igreja. Limpeza, porteiro e tudo mais, né? Carregar a arca no ombro, como ela diz, né? Então você observe isso, porque isso diz muito a respeito da pessoa. Eu concordo muito com a Jurama. Inclusive eu acho que as pessoas deveriam até observar o exemplo dela, não é? Porque isso diz muito sobre as pessoas e serve de exemplo o que as pessoas devem fazer, não é? Ela não está ali convocando. Então, eu acho que realmente as pessoas devem olhar quando, né? Eu vou me casar, será que esse camarada aqui está bem enquadradinho aqui, se ele é obediente, se ele trabalha, será que essa moça que também está aqui, né? Cumprindo com horários, obedecendo todas as ordens, todas as madrugadas, né? Está aqui na igreja, chega na hora, participa das reuniões, toda convocação tá ele lá, convocou para isso, tá ele lá, convocou para aquilo, tá ele lá. Então eu acho que isso é importante mesmo, Jurama, e eu até digo aos irmãos que olhem o seu exemplo, né, para poder seguir, porque isso diz, como você mesmo falou, isso diz muito acerca das pessoas, né? Eu imagino que as pessoas na sua igreja estão vendo você todos os dias na madrugada, né? Que as pessoas na sua igreja estão vendo você aí fazendo a limpeza na igreja, que as pessoas da sua igreja elas estão aí vendo você se dispondo a obedecer as convocações, né? Vai ter uma convocação lá para uma serenata, para uma evangelização. Eu acredito que você está sempre nessas, participando ali, carregando um violãozinho nas costas, um instrumento, ou seguindo à frente para cantar. Eu acredito que você esteja realmente, seja a primeira a chegar nas reuniões, né? Reunião de senhoras, seja a primeira a chegar ali, está ali pronta, de prontidão, né? Nos horários. Da mesma forma que você está dizendo para os jovens observarem os outros, acho que seria bastante interessante se as pessoas seguissem o seu exemplo, tá bom? Então, jovens, olhem para a irmã Jurama, e vejam o exemplo, sigam o exemplo dela. Sigam o exemplo, inclusive eu estou aqui concordando, olha, com ela. Sigam o exemplo da Jurama. Né? Mas eu não sei como é que ela trabalha lá na igreja dela lá. Tem um monte de gente que sabe. Você vai conhecer alguém que conhece tal, como é que funcionam as coisas lá no Espírito Santo, lá em Vila Velha. Aí você vai saber como é que funciona. E aí você segue o exemplo dela. É simples assim, né? Vamos lá? Vamos continuar? Agora ela vai contar a experiência, então, dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos existe um grupo de faculdades que são as faculdades mais difíceis de se entrar, né? E aí você não basta ter boas notas. Você precisa ter no seu currículo horas de voluntariado. E não é pouca coisa, não. Essas faculdades foram formadas, né, pelos evangélicos, pelos cristãos ali nos Estados Unidos, e essa cultura ficou, eles viram de alguma maneira que isso sinaliza algo de bom da pessoa, a pessoa que se voluntaria para um trabalho sem nada em troca, né? E nós sabemos que isso, o caráter cristão, ele leva isso, ele carrega com ele isso, e fala muito sobre o caráter cristão. Muito bem, Jurama, isso mesmo. De fato, a pessoa, enquanto está na faculdade, é observada isso, mas acontece que não é prestação de serviços para uma instituição,
religiosa que não realiza trabalhos sociais. Entendeu a diferença, Jurama? Que eu saiba, se eu estiver errado, por favor, deixa aí nos comentários, que eu saiba, esse voluntariado é de serviço social. É de serviço, de prestação de serviços à comunidade. Não é de prestação de serviços para uma instituição. Eu vou então me voluntariar a limpar banheiro aqui desta instituição que vai recolher o dízimo das pessoas, que não vai ajudar ninguém. Então não é esse tipo de voluntariado, não. Ali na Faculdade dos Estados Unidos são serviços sociais. Lá no Manaim, que eu saiba, não é uma prestação de serviço social. Tanto é que você paga para ir lá, você paga para trabalhar, não é verdade? E ali você vai para assistir aulas, para aprender doutrinas de uma igreja. Tá certo? Não se trata de período de estágio e nem de prestação de serviços a uma instituição religiosa para poder ensinar suas doutrinas. É bem diferente, tá bom? Mas, de toda forma, é bem interessante. Isso diz respeito, isso fala muito do caráter cristão das pessoas. É verdade, eu concordo, viu, Jurama? Então, jovens, os jovens que pensam, né, que servir ao Senhor é pregar e ir para o púlpito, não se enganem. Não deixem que outro tome o seu lugar no portão na casa do Senhor. Agora, isso é muito interessante. Então, jovem, olha só, não pense que esse serviço voluntário, entendeu? É o pregar a palavra, é o estar lá no Manaim dando aula. Não, tire isso da sua cabeça. O melhor mesmo é estar limpando a igreja, lavando o banheiro, ficar de porteiro. Isso é que é o melhor. Você não deixa. Ou não vai, né? Vai que o Gedeu te queira o seu lugar aí, hein, na porta, né? Às vezes ele quer trocar com você, né? O mais importante. Olha, não vou deixar ninguém tomar. Olha, Gedeuti quer ficar aqui na porta do meu lugar. Não vai de jeito nenhum, porque isso aqui é muito bom, ficar aqui de porteiro, né? Não, esse negócio de ficar lá pregando só, ensinando, todo mundo ali com aguinha e tal, bajulando, isso é muito ruim. Então ela tá dizendo o seguinte, olha, tira de sua cabeça, o bom mesmo é estar aí, ó, servindo de voluntário. Ora, irmãos, por favor, né? Enfim, voluntários, né? Voluntários. Você tem que ser convencido de que isso é melhor, né? Será que ela quer trocar de lugar? Será que ela quer, em vez de dar aula lá no púlpito lá, ela quer ir lá pra copa, lá pra cozinha, lá, fazer um macarrão lá, uma sopa para as pessoas? Uai, isso é muito melhor, não deixe tomar o seu lugar não, Jurama. Afinal, quantos anos você serviu, né, como copeira, como ajudante, né? Não foi só na medicina, né? Só quando você chegou a ser médica que você resolveu ser voluntária no Manaim. E antes você, né, você estava lá na igreja limpando com as demais irmãs. Mano, então não deixe ninguém tomar o seu lugar não. Não troca isso não deixe ninguém tomar esse seu lugar não, Jurama. Né? Esse lugar que você sempre ocupou lá de voluntariado lá, junto com os irmãos, com as copeiras, com as cozinheiras. Vamos lá. A palavra não registraria, como eu li aqui, sobre os porteiros, né? Não registraria algo que não fosse muito importante. Neemias fez questão de anotar, de registrar as famílias desses que trabalharam. Então, interessante que no versículo 64 de Neemias, tem uma turma que procura, né, o nome, vai lá, e aí, nosso nome está aí registrado? E olha só, 64 diz, estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Bom, irmãos, agora ela pegou e ela, né, filha de Gedeuti realmente, né? Não tem como negar, né? Agora, sutilmente, eu vou até mostrar o texto para vocês, sutilmente ela diz o seguinte, olha, isso é tão importante que os nomes ficaram lá registrados, isso é muito importante, ser o porteiro da igreja, isso é voluntário ali, é muito importante, tanto é que, né, isso fez questão de ser registrado, irmãos, eu já expliquei, ficou registrado, isso era importante, porque alguém não poderia servir no templo se não fosse levita, da tribo de Levi, então era importante para poder saber quem é que ia poder ficar ali recebendo os dízimos, para ser sustentado pelos dízimos. Tá certo? E aí ela vai ler aqui, olha só.
Esses procuraram seu registro de famílias, mas não conseguiram achá-los. Dessa forma, foram considerados impuros para o sacerdócio. Ela quis dizer, olha só, veja bem, se você não é voluntário, olha, preste muita atenção. Se você não é voluntário, você pode não encontrar o seu nome no livro da vida. Alguma coisa assim. Irmãos, aqui, olha só, eram os sacerdotes. Olha, para ser sacerdote, está aqui, ó, no verso anterior, ó, e dentre os sacerdotes. O que acontecia? Não podia ser sacerdote se não fosse realmente da linhagem ali de Arão, da tribo de Levi. Então, como é que ele ia poder ser né, considerado sacerdote, estar lá, né, ministrando lá naquele serviço, naquele ritual levítico, se ele não fosse sacerdote? Então, ele tinha que demonstrar que ele era sacerdote. Por isso, não era nenhuma forma de ameaçar as pessoas, não. É porque realmente ele tinha que ser daquela linhagem lá. Tá vendo aqui? E eles procuraram e não encontraram, então realmente eles não podiam, não foram. Eles foram impuros. Olha, você não conseguiu provar que você é sacerdote, então você pode ter vindo de uma mistura, né, com um estrangeiro, de outra tribo, então não pode exercer o ofício de sacerdote. Isso fica claro para vocês, mas é lógico, né, que da forma que é colocada dá a impressão de, olha, se você não for voluntário, sacerdote não era voluntário, ele recebia dízimos, ele era sustentado pelos dízimos, ele não era um voluntário, tá bom? Então, se você então não for um voluntário, seu nome pode não ser achado no livro, isso é muito importante. Então, é uma forma até de você dar assim, olha, cuidado, hein, ó, você pode não ser salvo se você não... Enfim, eu acredito que é isso. O que vocês acham? Né? Vamos ouvir agora o encerramento da Jurama? Vamos lá. Então, queridos jovens, para finalizar, nós vamos falar Efésios 6, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz o seguinte: servindo de boa vontade. O que é servir de boa vontade? Voluntariamente. Eu me entrego. Eu quero dar ao Senhor. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Não espere recompensa, agradecimento, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. A paz do Senhor. Pronto. Fechou com chave de ouro. Por quê? Irmãos, ela está falando de voluntariado e vai usar um texto de escravidão. Os escravos, eles não prestavam serviços voluntários, eles eram escravos, eles eram considerados como coisas, objetos. Eles podiam ser vendidos, eles podiam ser surrados, eles podiam ser maltratados, eles poderiam, inclusive, ser mortos pelos seus senhores. Eles eram escravos no Império Romano, durante o período do Império Romano. Escravo não era gente, escravo não era pessoa, escravo era coisa, era objeto, entenderam? E ela vai usar um texto onde o apóstolo Paulo, vou mostrar para vocês o texto aqui. Ele, primeiro, olha, ele faz referência, ó, filhos obedeçam seus pais, tá aqui, né? Verso primeiro, filhos obedeçam seus pais no Senhor, né? Aí depois ele diz aqui no verso 4, pais não irritem seus filhos. Então primeiro ele fala com os filhos livres. Depois ele fala com os pais, ele fala com os pais livres. E aqui no verso 5, né, ele vai falar dos escravos. Escravos, você que é escravo, que é um objeto, que não é gente, que não é uma coisa, que não é pessoa, porque infelizmente essa era a realidade do Império Romano. Não tinha como mudar isso ali na marra. Até muita gente queria que Jesus viesse para poder libertar a nação. Mas acontece que essa era a realidade. Paulo estava enfrentando essa realidade. Tinha pessoas que eram escravas. Ele não estava ali pregando a revolta contra a escravidão. Mas a liberdade veio mais tarde. Mas ele está dizendo, se você é escravo, né, se você aceitou Jesus, ou né, você aceitou a mensagem de Jesus para a salvação, e você é escravo, olha, não tem como, a gente não tem como fazer nada por você sendo judeus, porque nós também somos sujeitos, né? Nós somos vassalos aqui do Império Romano. Então, como nós vamos mudar isso, não é verdade? Então ele está dizendo, olha, se você é escravo, o que você tem a fazer? Já que você é escravo, você não é livre, você não trabalha voluntariamente, porque se você não trabalhar, você apanha.
Porque se você não trabalhar, você vai ficar um tronco, levando chicotada. Se você não trabalhar, você pode até morrer. E se você tentar se insurgir, eles matam você, com certeza. Então ele está dizendo, olha, se você é escravo, obedece, né? Seja um bom escravo lá, faça tudo aquilo que o seu senhor falar. E olha, para você não sofrer muito, faça como se você estivesse trabalhando para Deus, né? Porque se você não tem opção, aí ela vai usar o texto de escravos. E aí depois eles, ó, se tiver senhor, né? Se tiver senhor que se converter, então trate bem os seus escravos também, né? Então aí ela diz aqui, ó, obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, né? Quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Outra coisa, aí ela diz, ó, sirvam ao Senhor de boa vontade. Ela usou esse texto aqui para dizer que é voluntário. Não, eles não eram voluntários, eles eram escravos, não tinha nenhuma voluntariedade aqui, né? Mas que fizessem como se estivessem fazendo para o Senhor. Infelizmente, essa é a realidade. Então, olha só, nada contra Jurama, eu admiro, eu gosto, eu acho bom quando eu vejo mulheres assim que estão realmente querendo assumir, que estão querendo falar do Senhor, que estão querendo assumir lideranças, que estão querendo se manifestar. Eu admiro, até gostaria muito que a Jurama se desenvolvesse muito na palavra. Agora, eu não posso aplaudir uma mensagem que ela é totalmente contra a Bíblia. Então tudo aquilo que os textos que ela usou, todos não se aplicam à mensagem que ela quis dizer. Então, olha, façam de boa vontade. Olha, se você for escravo realmente daquela escravidão lá, né? Então eu não posso concordar com a Jurama com a aplicação que ela deu no texto, tá certo? Nem com os exemplos que ela deu. Então eu não consegui concordar com nada do que ela disse, até porque se for, por exemplo, olharmos o exemplo da família Gueiros, talvez, né, quem sabe, eu até acho que todos deveriam seguir o exemplo da família Gueiros. Aí eu queria ver como é que ia ser, né? Quem é que ia carregar essa arca nas costas, tá bom? Então nada contra a Jurama, desejo até que ela se desenvolva, porque ela é inteligente, ela é uma médica, ela é uma pessoa capaz. Agora, mudar o texto, distorcer o texto, usar o texto para dar outro sentido que o texto não quis dar, aí eu não posso aplaudir, não posso concordar, tá bom? Mas desejo que Jurama prospere e que desenvolva um trabalho. Quem sabe o Senhor, né? Não, já que você está aí com essa vontade agora de fazer alguma coisa, que Deus coloque no coração dela e que ela possa mudar a história da Igreja Maranata, né? Quem sabe, né? Seria ótimo, né? Se os homens não estão fazendo isso, quem sabe não aparece uma mulher valente, corajosa, que resolva dizer, de fato, não, vamos corrigir isso aqui, vamos colocar esse trem nos trilhos. Acredito muito nas mulheres. E por que não poderia ser a Jurama? Poderia, não poderia? Poderia. Mas ela precisa se concentrar no texto, no que está escrito, para não usar um texto fora do contexto e para não desviar o texto dos seus propósitos pretendidos por Deus. É isso aí, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.